Salve Maria, povo de Deus, uma excelente terça-feira você e toda a sua família. Deus abençoe, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui comigo. Vamos iniciar então essa terça-feira na presença de Jesus, invocando a presença dele e ouvindo o evangelho que é um guia para a nossa vida durante este dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O evangelho então desta terça-feira, Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12, vai dizer assim: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e as colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você que com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria muito grande ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Jesus então inicia este evangelho hoje dando um alerta para os seus discípulos, Jesus usa muito bem a Sagrada Escritura e também a vivência dos mestres da lei e dos fariseus e faz esse alerta, dizendo para os seus discípulos: observais a lei, que eles interpretam a lei de Moisés. Vocês devem observar o que eles dizem, mas não imiteis a eles. Isso é muito sério, meu irmão, muito sério, porque a palavra de Deus, ela infelizmente, hoje em dia, muitos interpretam a Bíblia da maneira e da forma que querem. Hoje é muito fácil você abrir uma igreja, uma denominação. Você vai lá, briga com o pastor e fala que teve uma revelação de montar uma igreja e funda uma igreja num salão, enfim, num lugar, e interpreta a Bíblia da maneira que quer. Infelizmente, muitos fiéis, muitas pessoas inocentes caem nessa lábia, desses falsos pastores. Aqui eu não estou querendo criticar religião nenhuma, estou dizendo exatamente o que tem acontecido, muitas e muitas pequenas igrejas e grandes negócios, Jesus então está nos alertando nesse dia de hoje para que a gente possa olhar para o evangelho. Muitas pessoas pregam bonito, muitas pessoas falam bem, muitas pessoas pregam bem. Conheço excelentes padres que pregam bem, fazem grandes homilias lindamente, aquela homilia bonita, aquela homilia teologal na prática, aquela homilia que mexe com os nossos corações, aquela homilia que enche igrejas, aquela homilia que você sai de lá assim, nossa, que bênção de padre, não sei
tem, blá 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 blá. Então, existem muitos padres assim, né? Mas Jesus fala assim, você pode até observar o que eles estão dizendo, mas não imiteis. Por quê? Porque muitos não vivem aquilo que pregam, não vivem. Falam de amor, mas não têm compaixão pelos mais necessitados. Falam de compaixão, mas não têm piedade daquele outro, daquela pobre alma. Infelizmente, as classes médias para baixo são as mais afetadas, né? São as mais afetadas. E Jesus fala, confie em mim, me busque de todo o coração. Por isso que eu devo ir na igreja, não é por causa de pessoas, eu tenho que ir para a igreja por causa de Deus, por causa de Cristo. E também temos outro lado, né? Temos excelentes sacerdotes, que é aquele sacerdote que dá o ouvido para ouvir a sua súplica, que dá o ouvido para ouvir o teu choro, que dá o ouvido para ouvir aquilo que você tem para dizer, que dá o ouvido para te acolher mesmo, né? Que é só você analisar o sacerdote que fala a verdade, que vive aquilo que ele está falando, ele tem poucos seguidores, né? Poucas pessoas o seguem, mas aquele que fala aquilo que você quer ouvir. Santo Agostinho vai dizer isso, né? Quando eu vou na missa, ele dizia, o evangelho ele tem que me incomodar, né? Quando o evangelho começa a me incomodar, é porque está surtindo efeito. Ou seja, eu não devo querer, você não pode fazer isso, querer que o evangelho se curve às suas vontades. Mas é você que tem que se curvar àquilo que o evangelho está pedindo, aquilo que a igreja está pedindo, aquilo que a palavra de Deus está pedindo. Porque Jesus condena esses fariseus mestres da lei que gostam de delegar funções. Faz isso, faz aquilo outro, mas eles mesmos não fazem isso. Não se movem nem mesmo um dedo, né? Fazem longas faixas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam de ser chamado de mestre, de sábio, de um bom homem, gosta de sentar nos primeiros lugares na sinagoga, ou seja, tudo aparência, porque por dentro tá com o coração cheio de maldade, cheio de ira, querendo passar o outro para trás, querendo usar o evangelho para se autopromoverem. Isso é muito sério, irmãos. Vou repetir. Muitos usam o evangelho não para se converter, mas para se autopromoverem, né? Para ganhar status, ganhar curtidas, comentários nas redes sociais. E essa não deve ser o nosso... Não é isso que devemos almejar. Nós devemos almejar o céu. O céu é dos violentos. O céu daqueles que combatem o pecado com todas as forças para estar próximo do Senhor. É isso que eu desejo para mim nesse dia. É isso que eu desejo a você. Deus abençoe. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Uma excelente terça-feira. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueçam de compartilhar.